Eu estava errada sobre Candace Owens. Eu vinha dizendo que ela tinha sido paga pelo Catar, supostamente como parte de uma campanha de influência estrangeira nos Estados Unidos, mas nunca foi o Catar. Parece que provavelmente foi a Rússia. Sim, a Rússia, que foi onde Candace Owens foi parar esta semana. E ela tem promovido isso intensamente. Agora, se tem uma coisa que a gente não gosta, é intervenção estrangeira. Mas, especificamente, eu tenho que dizer, essa questão da Rússia é um assunto um pouco delicado quando se trata da Candace. E agora, ela nos deve muitas respostas para algumas perguntas bem simples. Mas essa não é a única contradição em tudo o que tem acontecido nas últimas semanas com a Candace. Mais uma vez, encontramos ela mentindo para o público, não apenas pedindo dinheiro para eles, apesar de ser incrivelmente rica e usar roupas totalmente inadequadas, roupas que ela jurou que não usaria. Ela está literalmente na Rússia promovendo propaganda russa, falando lá nessa grande conferência com alguns dos piores manipuladores do Ocidente, enquanto finge que está lá em uma viagem de férias com a família. Mas, mais uma vez, Candace é uma mentirosa e não há muito que possamos fazer sobre isso, exceto expor e falar sobre isso. Aqui está um lembrete de como ela afirmava que de forma alguma aceitaria dinheiro do Catar. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Clique em inscrever-se e compartilhe o vídeo para espalhar a mensagem, pois estamos reagindo aos malucos. Acho que Candace está no topo dessa lista. Vamos ouvir. Eu absolutamente não sou financiada pelo Catar. Aliás, eu gostaria de ser Catar se você estiver assistindo. E eu já declarei abertamente que gostaria de ser financiada pelo Catar. Tipo, Catar, se você estiver assistindo, por favor. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não vou cair em psicologia reversa. Com 3 milhões de dólares, faço propaganda para o Catar. Catar, tanto faz. Eu não sei, usem um trem do Catar. Eu não sei, Catar, os catares são donos de quase toda Londres. Gostaria de ficar em um dos hotéis deles, sem problema. Não recebemos financiamento do Catar. Estou tentando. Ok, então aqui ela basicamente está nos dizendo que não tem problema em ser alguém financiada por interesses estrangeiros para promover suas ideologias para os americanos. O importante é que para entender o que está acontecendo com ela agora, precisamos analisar sua viagem. Não sei o que eu esperava, mas não era isso. Moscou é uma cidade incrivelmente linda. Ok, ela está promovendo o quão deslumbrante Moscou é nessa viagem. Mas tem algo sobre o qual eu quero falar, que é a roupa dela. E não é porque eu me importe particularmente com as escolhas de moda dela, mas porque essa aqui diz muito sobre, literalmente, tudo o que sabemos sobre Candace. Candace gosta de reclamar dos ricos enquanto viaja para Itália e Rússia usando blazers Balenciaga de 3.550 dólares. Enfim, é assim que deveria ser usado. Eles foram maldosos de não cortar essa foto. Tenho que dizer que se você me dissesse que ela comprou isso em um brechó, eu acreditaria. Mas esse é o look original, tá? Com desconto, saiu por apenas 2.000 dólares em vez de 3.000. Ok, agora, por que estou mostrando isso para você? Não é porque eu me importo particularmente que ela está usando isso para a entrevista dela com a TV estatal russa sancionada pelo governo dos Estados Unidos, tá? Ela está sendo entrevistada pelo porta-voz da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarcado de Moscou, sob controle de Putin. E isso será exibido na TV. Quero que você assista isso por um instante. Eu não estou, quer dizer, eu costumava amar, tipo, Yves Saint Laurent. Agora não, tipo, não dá pra usar essas marcas. O quê? Sim, eu amava aquela calça. Não, você não pode. Você está usando Yves Saint Laurent? Não, mas isso é roupa de pedófilo? Você nunca pode usar Yves Saint Laurent. É demoníaco e nojento. Essas pessoas decidiram colocar isso na Vogue, por exemplo, aquela coisa da Balenciaga, né? Sim, ainda com os ursinhos amarrados e em uma vibe similar. Você percebe que todas são marcas francesas? Nunca confiei nelas. Isso vem de Paris porque os franquistas causaram a Revolução Francesa. Sempre foi um ataque ao Império Cristão. Tenho que dizer, é realmente hilário ver a maneira como ela inventa essas coisas. Mas isso não é de muito tempo atrás. Ela entrevistou Russell Brand e disse: "Você não pode usar Yves Saint Laurent nem Balenciaga, por causa do literal hoop." Sigmund Freud escreveu isso explicitamente. Esta é a nossa religião. Quando as pessoas descobrem que é a nossa religião, isso se torna problemático. Então precisamos praticar a dissimulação na escrita. Precisamos não ser honestas sobre o que fazemos, porque sempre acontece. Eu sei, ela inventa milhões de motivos para você não usar uma Balenciaga. E de novo, leia isso. Nenhuma celebridade deve defender o que a Balenciaga fez. Como mãe, meus instintos vêm primeiro.
Cancelar pedófilos e aliciadores de crianças é totalmente certo. Quero deixar isso claro. Isso é de 2022, talvez antes dela enlouquecer. Mas a esta altura, sabemos que ela sempre foi louca. Vou provar isso já. Mas que loucura pensar que ela está lá, fazendo esse podcast com Russell Brand, dizendo tipo, você absolutamente não pode usar essa roupa em nenhuma circunstância. E aí está ela. As pessoas estão dizendo que ela amarrou de um jeito um pouco diferente para ninguém perceber que é essa roupa, mas ela está aqui usando Balenciaga. Isso é exatamente o tipo de coisa que a Candace faz, sempre dizendo aos outros como devem agir. E aí, ela simplesmente vai lá e faz o que quiser. Claro, pedindo para os apoiadores darem dinheiro para ela e ajudarem a bancar a segurança dela. Talvez, se ela não usasse um terno de $3.000, embora seja direito dela, como pessoa rica, poderia fazer isso. Mas ela poderia pagar pela segurança. O motivo pelo qual ela pode ter os dois, usar roupas caras e também ter seguranças, é porque ela é muito, muito rica. Então, se você é uma dessas pessoas idiotas por aí que estão pegando o seu dinheiro suado e dando para Candace Owens, para bancar os ternos Balenciaga que ela usa no podcast enquanto critica você, já que apoia pedófilos. E para quem não sabe, a Balenciaga esteve envolvida em um enorme escândalo há poucos meses. Talvez já faça até um ano em que eles estavam promovendo uns anúncios estranhos com crianças. Foi uma coisa toda muito esquisita. Candace já se manifestou em 2022. Então, essa campanha é mais antiga do que parece. Ela disse, parem com isso, não usem Balenciaga. Mas ela mesma está usando. E isso é importante porque nos lembra exatamente como ela faz as coisas. Candace gosta de reclamar dos ricos, como já sabemos, e de promover essa ideia de que ela está realmente passando por dificuldades. Como disse antes, quero mostrar as contradições absurdas de 2016 a 2026, pois muitos me perguntam, o que aconteceu com a Candace? Por que ela mudou tanto? Bem, porque essa mulher sempre foi desonesta, sempre. Tudo o que ela quer é audiência, tudo o que ela quer é estar no topo. E eu frequentemente me pergunto, por que eu faço vídeos até mesmo falando sobre ela, dando ainda mais visibilidade a ela? Bem, eu acho que é porque ela já tem tantos seguidores que, neste ponto, todo mundo precisa saber que ela é uma vaca mentirosa. Vamos assistir. Oi, gente, meu nome é Candace Owens. E eu sou a fundadora do socialautopsy.com. Nossa equipe vasculhou as interfaces públicas do Facebook, Twitter e Instagram, criando perfis reais para as pessoas que espalham discurso de ódio pela internet. Então, Natalie Jean Beisner tweetou isso. A filha da Candace vai crescer e virar uma grande vadia ou acabar na prisão, talvez ambos. Precisamos descobrir quem são essas pessoas. As pessoas precisam saber onde você está, quem você é, por que você é assim, de onde você veio, como chegou até aqui na sua vida, o que tem no seu armário de remédios. Eu não sei. Eu não gostaria de morar ao lado de algo assim. Esses indivíduos são seus professores, médicos. Por que isso não é? Por que é importante perceber isso? Porque toda a plataforma da Candace Owens era baseada na ideia de que você deveria ter liberdade de expressão. Você deveria poder dizer o que quiser. Você não deveria ser cancelado em lugar nenhum. E aí, você descobre que ela tinha um site expondo pessoas que falavam coisas online, o que, de novo, é seu direito. Mas em 2026, ela não mudou de opinião nem um pouco. Ela está tipo, vamos lá descobrir todas as informações sobre essas pessoas. Tendemos a achar que a virada de Candace Owens foi pública. Ela estava em Israel com Charlie Cugg e já apoiou a posição de Israel. Agora, de repente, ela tem toda essa teoria maluca e maníaca de que os judeus controlam tudo, a teoria franquista, seja lá o que for, que de alguma forma está relacionada à pedofilia. E ela acredita que os judeus são isso. É tipo essa coisa totalmente absurda que ela pensa, mas ela nunca mudou de verdade em sua essência, que é ser manipuladora, mentir, confrontar as pessoas e tentar criar o máximo de controvérsia ao redor dela mesma que conseguir. Vizinhos e donos de negócios. Agora, pela primeira vez, você poderá realmente verificar o passado deles e descobrir quem são por trás das portas fechadas. Essas pessoas são perigosas, como mencionei. Eu não me surpreenderia se descobríssemos algo sobre elas. Estamos, de forma figurativa, tirando as máscaras para que ninguém se esconda atrás de perfis privados ou nomes de usuário do Twitter. Vou investigar e analisar alguns perfis que publicam o dia todo, todos os dias. E eu vou te contar o que eu descobri. Autópsia social é o seu rastro digital. É literalmente isso que ela faz. O lance dela é só mentir. E agora, pensar que ela está por aí promovendo essas coisas russas é surreal.
Começo a entender por que comentaristas entram em pânico e mentem sobre a conspiração russa ao verem a plataforma chegando nos Estados Unidos. É como a alegoria da caverna de Platão. A cidade é surpreendentemente limpa, bonita e organizada. É totalmente diferente do que a mídia mostra. Ela está espalhando propaganda russa. E, de novo, você pode estar aí pensando. Talvez a Candace tenha um argumento sobre os judeus. Talvez a Candace esteja certa sobre Erika Kug. Mas, gente, vamos lá. Vocês entendem que a Rússia é um problema, né? Vocês entendem que ditaduras não são boas. Ou talvez não entendam. Talvez vocês não entendam. Vocês são idiotas que seguem Candace Owens. Mas é interessante de ver. Talvez estivéssemos errados. Pode não ser o Catar que esteja financiando ela. Talvez, na verdade, fossem só os russos tentando causar mais confusão nos Estados Unidos, o que sempre foi a tática deles. Ao invés de tentar vencer o Ocidente, basta deixá-lo ruir por dentro. Como fazer isso? Ao impulsionar vozes divisivas, e eu acho que, neste ponto, podemos dizer que Candace Owens é definitivamente uma dessas pessoas. Enfim, obrigada pela sua atenção a esse assunto.